A terra atrás da igreja se mexia sozinha, e Deus mandou eu registrar tudo. Era uma tarde de sábado, daquelas em que o sol ainda brilhava forte, mas o céu já começava a ganhar tons alaranjados, anunciando que a noite logo chegaria. Eu estava na igreja, como de costume, ajudando a arrumar as cadeiras depois do culto da manhã. A irmã Maria, que sempre chegava cedo para limpar o salão, tinha me pedido para varrer o pátio dos fundos, onde as crianças brincavam nos dias de escola dominical. Não era um trabalho pesado, mas como eu já sentia um cansaço estranho no corpo havia alguns dias, resolvi fazer tudo com calma, sem pressa. Foi então que, enquanto varria as folhas secas perto do muro que separava a igreja do terreno baldio dos fundos, senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Pensei que fosse só impressão, talvez um pouco de tontura por causa do calor. Parei, encostei a vassoura na parede e fechei os olhos por um instante, respirando fundo. Mas quando abri os olhos novamente vi algo que me deixou gelado. A terra atrás da igreja, bem onde o muro terminava e começava o mato alto, parecia estar se movendo sozinha. Não era um tremor forte, mas uma espécie de ondulação, como se algo debaixo do chão estivesse se mexendo, empurrando a terra para cima em pequenos montes. Chamei a irmã Maria, que estava do lado de dentro arrumando os inários. Ela veio correndo quando ouviu a minha voz tremendo. Irmã, vem aqui rápido. Olha isso. A princípio, ela achou que eu estava brincando, mas quando viu a terra se mexendo, seu rosto ficou sério. Isso não é normal, irmão, ela disse, fazendo o sinal da cruz discreta que a gente vê alguns irmãos mais velhos fazerem quando estão preocupados. Vamos chamar o irmão João. Ele está na secretaria. O irmão João era o ancião mais experiente da nossa congregação, um homem de muita oração e que já tinha visto coisas que a maioria de nós nem imaginava. Enquanto esperávamos, a terra continuou se mexendo, agora com mais intensidade. Pequenas rachaduras começaram a aparecer no chão, e de uma delas saiu um cheiro forte, como de coisa podre ou enxofre. Meu estômago embrulhou, e senti um medo que nunca tinha sentido antes. Não era medo de cobra ou de assalto, era algo mais profundo, como se algo muito errado estivesse acontecendo ali, algo que não era deste mundo. O irmão João chegou correndo, e assim que viu a cena, parou bruscamente, como se tivesse levado um susto. Isso não é coisa de Deus, ele falou baixo, mais para si mesmo do que para nós. Vamos orar agora mesmo. Ele nos pediu para segurar nas mãos uns dos outros, formando um círculo bem ali, perto do muro. A irmã Maria começou a chorar baixinho, e eu senti minhas pernas tremendo, mas tentei me firmar. O irmão João fez uma oração forte, daquelas que a gente sente que sai do fundo da alma. Ele pedia a Deus que revelasse o que estava acontecendo, que nos desse entendimento e proteção. Enquanto ele orava, a terra continuou se mexendo e de repente, ouvimos um som estranho, como um rosnado vindo debaixo do chão. Foi aí que eu quase desmaiei de medo. Deus, porém, não nos deixou sozinhos naquele momento. Enquanto o irmão João ainda orava, senti uma paz estranha cair sobre mim, como se uma mão invisível tivesse tocado meu ombro. Não era uma paz que tirava o medo completamente, mas era uma certeza de que não estávamos desamparados. O irmão João terminou a oração e nos olhou com seriedade. Isso é obra do inimigo, ele disse. Algo foi enterrado aqui, ou alguém fez alguma coisa neste lugar para perturbar. Mas Deus é maior, e Ele vai nos mostrar o que fazer. Ele nos pediu para não contarmos para ninguém ainda, só para os obreiros mais velhos, até que tivéssemos uma direção clara. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no que tinha visto, no cheiro ruim, no som que parecia vir das profundezas. Orei muito, pedindo a Deus que me desse coragem e que mostrasse qual era a sua vontade. No domingo de manhã, antes do culto, os obreiros se reuniram na salinha dos fundos para conversar sobre o que tinha acontecido. O irmão João contou que anos atrás, antes da igreja ser construída naquele lugar, o terreno era usado para coisas erradas. Ele não quis dar muitos detalhes, mas disse que pessoas faziam trabalhos ali, coisas que não agradavam a Deus. O inimigo não desiste fácil, ele falou. Quando um lugar é consagrado a Deus, ele tenta de tudo para sujar, para assustar, para fazer a obra parar. Decidiram que fariam um jejum e uma vigília na quarta-feira seguinte, só os obreiros e alguns irmãos mais firmes na fé. Eu não era obreiro, mas o irmão João me chamou para participar. Você foi o primeiro a ver, e Deus te usou para alertar a igreja. Você precisa estar presente. Aqueles 3 dias até a vigília foram os mais longos da minha vida. Todo dia, quando passava perto daquele lugar, sentia um peso no peito, como se algo estivesse me observando. Mas também sentia uma força me sustentando, como se Deus estivesse me dizendo, não tema, porque eu estou contigo. Na noite da vigília cheguei cedo à igreja. O salão estava vazio, só as luzes do corredor acesas.
Os irmãos foram chegando aos poucos, todos com a Bíblia na mão e o rosto sério. O irmão João nos orientou a nos ajoelharmos em círculo, bem no meio do salão, longe das paredes. Ele começou lendo Salmos 91, aquele que fala da proteção de Deus para quem nele confia. Depois cada um foi orando, uns em voz alta, outros só chorando e balbuciando palavras que só Deus entendia. Eu não conseguia encontrar as palavras certas, então só repetia: Senhor, tem misericórdia de nós. Não nos deixe, ó Deus. De repente, enquanto orávamos, ouvimos um barulho forte vindo de trás da igreja, como se algo tivesse batido no muro. Todos se calaram, e o irmão João levantou a mão pedindo silêncio. O barulho se repetiu, dessa vez mais forte, e então ouvimos vozes, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas não dá para entender o que diziam. Era uma confusão de sons, uns agudos, outros graves, como se estivesse acontecendo uma briga do lado de fora. O irmão João não se abalou. Ele se levantou, pegou a Bíblia e saiu em direção aos fundos. Os outros irmãos o seguiram, e eu mesmo com medo fui atrás. Quando chegamos lá, a cena era ainda mais assustadora do que antes. A terra não estava só se mexendo, agora havia buracos abertos no chão, como se algo tivesse cavado para sair. E do meio daqueles buracos, saía uma fumaça escura, com aquele cheiro ruim de antes. As vozes continuavam, agora mais altas, como se estivessem gritando. O irmão João abriu a Bíblia e começou a ler em voz alta: Sai, espírito imundo, em nome de Jesus Cristo. Ele leu vários versículos, falando com autoridade, como se estivesse dando uma ordem. Os outros irmãos começaram a orar também, uns gritando, outros cantando hinos. Eu me juntei a eles, repetindo o nome de Jesus, porque era a única coisa que me vinha à mente. De repente os buracos começaram a se fechar sozinhos, a fumaça foi desaparecendo, e as vozes foram ficando mais fracas, até sumirem completamente. Quando tudo acabou, ficamos em silêncio, olhando para o chão que agora estava liso, como se nada tivesse acontecido. Só restava aquele cheiro ruim, que foi se dissipando com o vento. O irmão João nos olhou e disse: Deus venceu. O inimigo tentou, mas não pôde fazer nada contra a igreja do Senhor. Todos nós caímos de joelhos ali mesmo, agradecendo a Deus pela vitória. Eu chorei muito, não só de alívio, mas de gratidão, porque tinha visto com meus próprios olhos o poder de Deus agindo. Nos dias seguintes, o irmão João e os outros obreiros decidiram que fariam uma consagração especial daquele terreno. Cavaram um buraco fundo bem no lugar onde a terra tinha se mexido, e enterraram uma Bíblia selada. Depois cobriram com terra e regaram com água, enquanto oravam. Eles explicaram que era um ato de consagração, para que aquele lugar fosse só de Deus e que nenhuma força do mal pudesse mais perturbar. Passaram-se semanas, e nada mais aconteceu. A terra ficou quieta, o cheiro ruim desapareceu, e a paz voltou à igreja. Mas Deus não deixou que eu esquecesse daquele dia. Em um sonho, algumas noites depois, eu ouvi uma voz clara me dizendo: Escreva tudo o que aconteceu, para que os meus servos saibam que eu estou vivo e que tenho poder sobre todas as coisas. Acordei com aquele mandato no coração, e desde então, tenho registrado cada detalhe, como Deus me pediu. Hoje, quando olho para aquele lugar atrás da igreja, não vejo mais medo, mas uma lição. Deus permitiu que eu visse aquelas coisas para que a minha fé crescesse, para que eu soubesse que a batalha é real, mas que a vitória já está garantida nele. Aprendi que mesmo quando o inimigo tenta assustar, quando a terra parece se mexer debaixo dos nossos pés, Deus está no controle. Ele não nos deixa sozinhos, não nos abandona à nossa própria sorte. E é por isso que estou escrevendo este relato, não para causar medo, mas para dar testemunho do poder de Deus. Que cada irmão que ler estas palavras saiba que não importa o que aconteça, não importa quão escuro pareça o caminho, Deus é fiel. Ele ouve nossas orações, ele age em nosso favor e no final, a vitória é dele. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas, para que saiba que mesmo quando a terra treme, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Agradeço a Deus por ter me permitido viver aquilo e ver sua mão poderosa agindo. Que ele seja louvado para sempre em nome de Jesus. Amém. Era uma tarde de quarta-feira, dia de reunião de oração, quando o irmão José, um dos mais velhos da congregação, se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas. Ele segurou minha mão com firmeza e disse: Irmão, depois daqueles acontecimentos, eu não tenho mais dúvida de que Deus está conosco. Mas confesso que às vezes, quando passo por aquele lugar atrás da igreja, ainda sinto um frio na espinha. Não é medo não, é como se o Espírito me lembrava: aqui eu lutei por vocês. Eu entendi o que ele queria dizer, porque quem já viu o poder de Deus de perto sabe que não é uma coisa que se esquece.
Não é como um susto que passa, é uma marca na alma, um selo que nos lembra, ele é real, e ele age. Naquela mesma semana, a irmã Maria, que sempre chegava cedo para limpar o salão, me chamou ao lado do altar. Ela abaixou a voz como se temesse que alguém ouvisse, embora não houvesse ninguém por perto. Irmão, ontem, enquanto eu varria o pátio, vi uma coisa que não consigo explicar. O chão onde a terra se mexeu, tinha um brilho. Não era água, não era nada que eu conheça. Parece que algo santo passou por ali. Eu me ajoelhei no lugar que ela apontou e, de fato, havia uma espécie de marca, como se a poeira tivesse sido pisada por pés que não deixavam rastros comuns. Não disse nada à irmã Maria, mas no meu coração soube. Aqueles eram os passos do anjo do Senhor. Porque a Bíblia diz que os anjos caminham onde Deus os envia, e onde eles pisam, a terra é santificada. Na reunião de sábado à noite, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, meu Salvador, a ti rendemos louvor, senti o Espírito me mover para compartilhar um pouco daquilo que Deus tinha me mostrado. Não contei tudo, porque algumas coisas são só para o coração de quem viveu. Falei da fidelidade de Deus em meio à prova. Quando terminei, o irmão Pedro, que era homem de poucas palavras, se levantou e disse: Glória a Deus, porque eu também vi. Na noite em que a terra tremeu, eu estava em casa, orando, e de repente, senti um cheiro de incenso no meu quarto. Não tinha nada queimando, não tinha janela aberta. Mas era como se o céu tivesse descido ali. E ouvi uma voz: Não temas, porque eu sou contigo. O salão ficou em silêncio por um momento, até que irmãos começaram a glorificar a Deus, uns chorando, outros levantando as mãos. Era o Espírito confirmando: sim, eu estive ali. Sim, eu ouvi suas orações. Nos dias que seguiram, coisas pequenas mas poderosas começaram a acontecer. A irmã Clara, que há anos sofria com dores nas costas, chegou na reunião de domingo pulando de alegria. Irmãos, Deus me curou. Ontem, enquanto eu orava naquele lugar atrás da igreja, senti uma mão quente nas minhas costas. Não era mão de homem. Quando me levantei, a dor tinha ido embora. Outros testificaram. Um irmão que estava desempregado recebeu uma ligação com uma oferta de trabalho justo após orar ali. Uma irmã que tinha brigado com a família recebeu um telefonema de reconciliação no mesmo dia em que pediu a Deus por paz. Não eram coincidências. Era Deus dizendo: este lugar é meu. Aqui, eu opero. Mas nem tudo foi fácil. Alguns irmãos, ao ouvirem os relatos, ficaram com medo. O irmão Tiago, que era novo na fé, me procurou depois de um culto e disse, com a voz trêmula: Irmão, eu não sei se aguento isso. Se Deus permite que o inimigo faça a terra tremer, o que mais ele pode permitir? Eu o levei para sentar nos bancos da frente, onde a luz da lâmpada do altar iluminava seu rosto pálido. Irmão, eu disse, você já leu a história de Jó? Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que ele tinha, menos na sua vida. E no final, Jó viu que Deus não só restaurou como deu em dobro. O inimigo pode mexer com a terra, pode tentar assustar, mas ele não pode tocar em quem está debaixo do sangue de Jesus. A pergunta não é o que Deus permite, mas o que Deus já venceu na cruz. Ele baixou a cabeça, e eu vi lágrimas caírem em suas mãos. Então, eu não preciso ter medo? Não, eu respondi. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, aquele pedaço de terra atrás da igreja se tornou um lugar de peregrinação silenciosa. Irmãos iam até lá para orar, não por superstição, mas por fé. Porque ali, eles sabiam que Deus tinha se manifestado. Ali o céu e a terra se encontraram. Alguns levavam suas Bíblias e liam salmos em voz alta. Outros simplesmente se ajoelhavam e choravam, derramando suas cargas onde Deus já tinha derramado sua glória. Uma tarde, enquanto passava por lá, vi o irmão Antônio, um homem simples que trabalhava na roça, deitado com o rosto no chão, os braços estendidos como se abraçasse a terra. Quando se levantou, seus olhos brilhavam. Irmão, ele disse, acabei de sentir o peso da glória de Deus. É como se ele estivesse me dizendo, aqui eu lutei por você. Aqui eu venci. Não havia mais dúvida, aquele chão não era mais só terra. Era um altar. Mas Deus, em sua sabedoria, não deixou que nos acomodássemos na emoção. Porque fé não é só milagre, é também obediência. Uma noite, enquanto eu escrevia este relato à luz de uma vela, porque a energia tinha caído, senti o Espírito me dizer, você tem registrado o que eu fiz, mas não tem vivido o que eu ensino. Aquilo me traspassou. Porque é fácil se maravilhar com os sinais, mas difícil viver em santidade todos os dias. Na manhã seguinte, contei isso aos irmãos mais velhos e o irmão Elias, que era diácono, me olhou com seriedade. Irmão, Deus não quer que fiquemos só olhando para o que ele fez no passado. Ele quer que andemos com ele hoje. O inimigo pode ter mexido com a terra, mas é o pecado que mexe com a alma.
E contra isso só há um remédio, a palavra e a oração. Aquilo me fez lembrar das palavras do apóstolo Paulo: não ignoramos os seus ardis. Satanás pode até fazer a terra tremer, mas seu verdadeiro ataque é contra a nossa comunhão com Deus. Então começamos a jejuar. Não foi um jejum anunciado, não foi algo para mostrar aos outros. Foi uma coisa entre cada irmão e Deus. Alguns jejuaram pão, outros palavras ociosas, outros até mesmo sono, passando noites em oração. E Deus começou a trabalhar de um jeito que só quem jejuou entende. O irmão João, que tinha um gênio difícil, chegou um dia e pediu perdão a todos por suas palavras duras. A irmã Ana, que vivia murmurando, começou a cantar louvores até nas tarefas da casa. O Espírito estava nos lapidando. Porque Deus não quer só nos livrar do mal, Ele quer nos tornar mais como Cristo. Um domingo, enquanto o irmão Paulo pregava sobre a armadura de Deus, uma irmã nova, a Lúcia, levantou a mão tremendo. Irmão, eu tive um sonho esta semana. Sonhei que estava neste mesmo salão, e de repente as paredes começaram a rachar. Eu gritei, mas ninguém me ouvia. Até que uma mão me segurou pelo braço e me puxou para fora. Quando olhei para trás, vi que a igreja não tinha caído, era só uma ilusão. E a voz disse: o inimigo quer que você pense que tudo vai desabar, mas minha igreja permanece. O irmão Paulo parou de pregar e com lágrimas nos olhos, disse: glória a Deus. Isso não é só um sonho, irmãos. É uma mensagem para nós. O diabo pode tentar nos assustar com visões de destruição, mas a Igreja de Cristo não cai, porque ela não é feita de paredes, mas de vidas rendidas a Deus. E assim aprendemos que a verdadeira batalha não é contra terremotos ou visões, mas contra a dúvida, o desânimo, a frialdade espiritual. O inimigo pode até fazer a terra se mexer, mas não pode tirar a paz de quem confia em Deus. Porque, como está escrito, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E nós, que vimos a terra tremer e vimos Deus agir, sabemos que essa promessa é verdade. Não importam as lutas, não importam as provas, no final, o nome do Senhor será engrandecido, e nós, seus servos, diremos: aqui esteve o Senhor. Hoje, quando novos irmãos chegam à congregação e ouvem este testemunho, alguns perguntam: por que Deus permitiu que isso acontecesse? E eu respondo como aprendi: porque Deus não quer que a nossa fé seja baseada só em palavras, mas em poder. Ele quer que saibamos, não só de ouvir falar, mas de ver e viver, que Ele é Deus, que Ele é vivo, que Ele age. E quando vejo aqueles irmãos olharem para aquele pedaço de terra com reverência, quando vejo suas lágrimas de arrependimento e gratidão, sei que tudo valeu a pena. Porque Deus não fez aquilo para nos assustar, mas para nos despertar. E assim continua escrevendo. Porque cada linha deste relato é um amém ao que Deus fez. Cada palavra é um grito de vitória contra o inimigo. Cada testemunho é uma prova de que mesmo quando a terra se mexe, nosso Deus não se move. Ele permanece firme. Ele é fiel. E Ele nos chama para confiar nele, não importam as circunstâncias. Que este relato chegue aos corações que precisam de ânimo. Que ele fortaleça os joelhos fracos e levante os braços caídos. Porque a mesma mão que segurou a terra naquele dia é a mesma mão que segura a sua vida hoje. E Ele não vai soltar, nunca. Em nome de Jesus. Amém.